de país hoje que o cara é eleito, ele tem 2 anos de governo, 2 anos pensando na reeleição. Aí já começa a ter que trabalhar para reeleger. Como é que você vai fazer um projeto de país que você tem 2 anos para governar? Não existe. Não existe nada num país de 220 milhões de habitantes que dá retorno em 2 anos. E falta projeto, né? Falta projeto. A gente tinha que ter uma eleição diferente. A gente tinha que ter uma eleição, pegar, escrever 3 projetos, 4 projetos de país, ir para a eleição e falar, vota no projeto de país e depois a gente escolhe quem vai executar. O presidente da República deveria ser o administrador daquele projeto. A gente tem que entender a importância do Congresso Nacional. Hoje está cheio de emenda parlamentar. Só ali. Tem que entender a importância do Senado e tem que entender o que o cargo executivo deveria fazer. Ele tá ali para executar, não tá ali para ficar discutindo, se meter etc. no legislativo. Em tudo quanto é coisa. Ele não é o rei do país. Então ele é uma pessoa que tem que atender um projeto. Só que existe alguma chance de uma população ignorante, analfabeta, votar escolhendo um projeto nacional? Não, a gente vai votar com fome, porque a gente tem fome. Uma população que não tem o que comer, como é que a gente vai resolver isso? Então a gente precisa resolver primeiro os problemas mais urgentes, que é o problema do brasileiro estar votando com fome. 98 milhões de brasileiros hoje endividados, né? não recebem algum tipo de benefício do governo. Exatamente. Metade da nossa população vive de auxílio governamental. Se você vivesse de auxílio governamental na hora de votar, você ia votar num projeto de melhorar o país, de industrializar, ou um projeto que coloca comida na sua mesa? Não, coloca na mesa. Mas eu acho que... Me perguntam muito isso sobre... Aqui uma coisa, o Raul, ele entende muito, tá? Ele entende muito. Ele, na verdade, ele consegue trazer uma coisa que pra mim é muito difícil pra qualquer uma pessoa da classe média alta, ele já tá bem acima da alta, inclusive, mas que é conseguir entender verdadeiramente como é que tá funcionando a classe baixa do seu país. Então ele consegue realmente saber o que rola nos bastidores ali da galera que realmente tem uma condição abaixo, uma condição financeiramente falando abaixo. Então ele tá sempre muito a par de tudo isso. Ele consegue transitar entre esses meios de classe alta, do que se pensa, do que se importa, o que faz a classe alta e também a classe mais baixa. Bolsa Família. Qual é a minha opinião? Eu não sou contra a Bolsa Família. Lógico que tem pessoas que precisam, pessoas carentes, pessoas que moram, né, enfim, infelizmente, numa situação lamentável. Mas eu acho que tem muita gente que vive disso e também não quer sair disso. Não tem só ninguém quer que ficar vive nisso. disso e não quer sair disso. Então, Ninguém. quer dizer, tá com a Bolsa Família, vai procurar um estudo, um trabalho a mais. Não existe Ganha a isso. Bolsa Família, vou ficar aqui em casa porque eu não tenho nada pra fazer. Não, vai lá e procura um emprego. Não acho que ninguém Vai buscar vive de Bolsa educação, Família e quer viver de Bolsa Família. né? Qual que é a grande questão? Olha só. Olha como é que a gente é bom Ó a pra... preguiça disfarçada aí também, Eu né? não acho que exista. É isso que é o ponto. Olha só. Vamos lá. Você tem uma pessoa que trabalha na sua casa de diarista Isso aqui é um exemplo claríssimo do que eu acabei de falar. lá, por exemplo. Aí o governo, se ela não se registrar, o governo tá dando auxílio pra ela. Você acha que ela deveria, por conta própria, ir lá e pedir pra cancelar o benefício? Ela deveria ser honesta nesse sentido? Sim, Você acha? eu acho. Eu acho que não. Se ela tá Se trabalhando... todo mundo nesse país, se todo mundo rouba ela o tempo todo, se metade do dinheiro dela vai, cada vez que ela compra um produto, que ela vai no supermercado, ela compra um pacote de arroz, metade do dinheiro vai pro governo, se ela vai e ela acorda de manhã, ela paga qualquer tipo de conta, de energia, de qualquer coisa, metade vai pro governo, se ela vive desse jeito o tempo todo, e se o governo rouba ela o tempo todo, que direito que o governo tem de pedir qualquer tipo de moralidade? Não, mas aí você tá falando o seguinte, eu entendo o que você tá falando. Ué, o mas, prefeito da cidade mas a rouba. gente também então, deveria ter um benefício. Ué, não tem? A classe média também faz a mesma coisa. Pega um monte de nota no fim do ano, joga na declaração e pega a Sim, instituição. Todo mundo exatamente. faz. Os Sim. empresários estão fazendo a mesma coisa, estão sonegando imposto. Por que só a diarista é a criminosa? Não, exatamente. Agora, assim, eu concordo com você, mas eu acho que tem muita gente também Travou aqui. que tá se aproveitando desse Bolsa Família. Mas tem que se aproveitar mesmo. E vira até crime isso aí. Ué, Porque mas tem gente sonegação fiscal também é crime, não tá cheio de Exato, gente sonegando? exatamente. Quantas vezes num posto de gasolina? Cadê? Por que ninguém pede pra prender pro dono de posto de gasolina, então? Porque tá Exato, tudo é a sonegando bagunça imposto que um tá. monte. A bagunça que tá. Mas não é engraçado que a gente só se preocupa quando é isso? Então, aí o pobre não tem direito, então, de Não, tem. enganar o governo. Todo Tem. mundo. Ou o cara ir lá, você pega. Tem um monte de gente empresário, eu vejo o tempo todo, o cara acha bonito. Não, sonegar é legítima defesa, tá cheio de liberal na internet falando isso. Então o cara acha bonito, o cara ir lá e sonegar imposto, acha bonito dar uma nota fria, acha bonito tudo isso, faz recebimento, etc. Todo mundo acha bonito, todo mundo aplaude. Aí a diarista é a que tem que ser honesta. Não, é a que mais tá exato. passando fome, a que mais tá passando necessidade é a que tem que ser Sim, honesta. Em exato. nome da moralidade do Bolsa Família do país, que é R$360 lá, que tá pegando, que é um dinheiro que ela paga, não adianta. Porque o cara entrega uma coisa de iFood, o cara tá lá no sol a sol. O governo deveria cobrar imposto de um cara que vende coisa no iFood, que entrega coisa. O cara tá entregando de bicicleta aquilo, tomando chuva, caralho. Deveria ter imposto pra esse cara? Não. Existe. Imposto sobre consumo é o imposto mais nocivo de todos. É o imposto que tá agindo Agora, eu direto em entendi cima das sua pessoas. visão, Aí entendi sua ele visão. deveria, sei lá, de honesto, o cara que tá trabalhando o dia inteiro, pedalando, feito um Coitado, desgraçado, sei lá o exato. quê. Aí ele deveria ir lá e falar, não, vou ser honesto, agora que eu tenho uma ocupação, eu não vou receber R$360 de Bolsa Família. Não, tem que ter, eu sou a favor, vocês Tá trabalham, O vídeo é tão bom que a interrupção se torna chata. fica de ganhar. Não, e ele tá Tudo certo. isso. Todo tanto que ele puder lesar a União, eu tô a favor. Todo tanto que ele puder lesar a União. Eu só acho que para as pessoas, e aí tirando essa questão da... É claro que assim, esse não é o ponto principal do Raul. Obviamente, não é porque todo mundo faz uma coisa errada que você deva fazer isso também. Porém, não é o ponto aqui. O ponto aqui é que, assim, quando é o ricão lá que sonega imposto, é bonitinho, é aplaudido, ele é o bambambam, é o cara do momento, que sabe sonegar. Agora, quando é o pobre, quando é a diarista que faz alguma coisa moralmente falando
abaixo ou ruim ou que não deva ser feito, aí todo mundo aponta o dedo para ela. Ele quer bater nessa tecla, né? A instituição, se está certo ou errado, deve se mexer mesmo ganhando Bolsa Família. Mas porque tem um monte de gente que não se mexe. Ele se mexe, a única coisa que ele não faz é ir lá e cancelar o benefício. Pra que ele vai cancelar o benefício? Não, mas tem muita gente que vive Tem de Bolsa nada. Quem Família que e não vai faz viver nada. Vive hoje, R$360, eu quero ver você viver. Mas puta, Raul, tem. Vive? Cara, tem gente Eu que faz desafio. isso. Isso é óbvio. Não, primeiro que sim, de fato tem gente que vive com R$360, mas não é viver, né? Isso é sobrevivência. R$360 é porque muita gente vai pegar um aluguel e não sei o quê. Tem muitas pessoas que arrumam um canto, dá um jeito, sei lá, herdou um canto, mesmo que ruim, mesmo que um casebre, vamos dizer assim, né, bem velho, bem antigo, arruma o teu cantinho ali, qualquer dinheiro que entrar, por exemplo, de Bolsa Família, cara, é o que vai comprar um básico ali do mês. Essas pessoas, por exemplo, conseguem ganhar muitas doações, tem igrejas que fazem projetos sociais e tudo mais, então tem uma galera sim que se apoia nisso, mas eu realmente concordo com o Raul aqui, e aliás era um ponto em que eu nunca tinha parado para pensar, no que ele fala de que muita gente recebe, mas não está necessariamente se apoiando no benefício, e sim, ele está apenas como extra, é uma renda extra para ele, e ele não está indo lá e cancelando, a partir do momento que ele começa a fazer outros tipos de renda, né? Apresentar uma pessoa que vive. Tem gente que tem lá não sei bom. quantos filhos. Carol, vamos lá. R$360, vamos lá. Quanto custa uma coxinha em São Paulo? Uma coxinha, fala pra mim. Vamos colocar aí uns... Então, é claro, ele pega logo São Paulo, pô, mas o Brasil é gigantesco. Porém, dá pra entender, é claro que dá pra entender o centro da coisa aqui, e aqui, mais uma vez, torna claro aquilo que eu falei lá no início do vídeo, que ele é muito, muito entendedor dessa base nacional ali, da classe mais baixa. Ela, nem tanto. Ela é muito mais, aparentemente, né, não a conheço, mas aparentemente é mais os joguetezinhos que já estão por aí, sabe? Os bordões que já estão por aí, ela faz uso deles. Ele não, ele é um cara que nitidamente pesquisa, busca conhecer e busca entender essa classe mais baixa da sociedade. R$7? Então vamos. R$360 dividido por 31. É por isso que a direita pede as coisas. Dá mais ou menos 31 dias do mês, dá R$11 por dia. Essa pessoa não tem condição, tem energia elétrica, não tem condição de nada. Então os mendigos que tá vivendo. Se tivesse essa quantidade de gente que vive de Bolsa Família de mendigo, a gente não conseguia andar na rua. Você ia ter que andar pulando mendigo. Não tem condição. Não tem espaço, as pessoas não conseguem viver desse benefício. O que elas estão fazendo é simplesmente mentindo, que é o que a classe média faz, que é o que o empresariado brasileiro faz. Quantos empresários você conhece que o cara estourou a cota do Simples Nacional e abre um CNPJ no nome da esposa? Sim. Você nunca viu isso na vida? Muito, né? Aí esse cara, ele deveria não ter a moralidade de ir lá e pagar o tributo. Agora, o pobre que tá lá recebendo Bolsa Família, ele tem que parar. Mas aí, então, vou até te fazer uma pergunta. Então, entre aspas, você é a favor da taxação dos ricos? Não, claro que não. Dessa questão de taxar mais os ricos? Pra mim, todo mundo que conseguir fugir, que fuja. É isso que eu tô falando. O governo brasileiro, de modo geral, os políticos brasileiros, não têm direito de exigir moralidade de ninguém. Agora todo mundo vai pagar, não tem como, porque eles vão criar lá o sistema que vai cruzar e tal. Eu acho que a gente precisava taxar mais a renda do que o consumo, porque pelo menos isso permitiria com que as pessoas mais pobres elas conseguissem viver melhor. Exato, E isso deveria ser uma pauta da direita, não é uma pauta de esquerda. Taxação em cima de qualquer coisa já é errada. A gente deveria ser contra imposto pra todo mundo. Só que quando a gente fica a favor do imposto sobre o consumo, a gente tá fazendo a população votar errado. Porque parece que a gente odeia pobre. E não é isso. Não é isso. Exato, o liberalismo, ele acredita, inclusive, que é o governo que está nos fudendo todo. Né? Tá fudendo todo mundo. Não tá fudendo só um ou outro. Exato. Se você sonegar todos os seus tributos, ele vai pagar 40%, 30% de alíquota no Brasil. Por quê? Inclusive, o Raul é o único cara que eu pago pau aqui nessa internet de finanças e tal. Todo mundo pensar e não adianta. Não tem um que olha e fala assim, ó, eu tanto pago pau que assim, o sonho de vida dele é criar o banco dele. O meu sonho de vida é ser sócio desse banco. Porque no consumo, você vai chegar no supermercado, o cara vai te cobrar imposto. Exato, e além de tudo, aí os pobres têm raiva do pobre. Pelo contrário, tá ali gerando emprego, tá ali... Mas aí olha o jeito que fala. É esse tipo de discurso que faz a direita perder a eleição. O discurso que eu faria é o seguinte, olha, por que quem paga Bolsa, por que quem recebe Bolsa Família paga imposto? É justo? Uma pessoa, a gente tá dizendo que a pessoa tá passando fome, correto? Sim. O Brasil tá dizendo, essa pessoa passa fome. Então, beleza. A gente tem que transferir o benefício porque passa fome. Aí, na hora que ela vai no supermercado comprar uma coxinha ou qualquer coisa, é justo que quem passa fome pague imposto? Não. O Brasil cobra. Aí a pessoa, por exemplo, trabalha lá no iFood. Ele tá com o IPVA da moto atrasado. Ele para numa Blitz. Com o IPVA da moto atrasado, tá? Ele para numa Blitz. Prende a moto dele. E aí faz o quê? Manda ele pra casa e dá Bolsa Família pra ele. Não era melhor só eliminar o custo do IPVA em cima da moto de trabalho? Exatamente. Pronto. Moto de trabalho. Isso é uma puta sacanagem. Uma das coisas revoltantes que eu vejo, isso eu vi muito aqui na minha cidade, inclusive eu trabalhei, quando era bem novinho, um dos primeiros empregos que eu tive foi... Trabalhei no hortifruti, no camelô, famoso camelô, assim, de rua. E aí tinha um momento do Rapa, que era a guarda ali, os caras, a polícia chegava e ia fazer limpa em tudo. Por quê? Porque a gente não pagava o arrego. Quem não pagasse esse arrego pra eles, já era. Não tinha direito de estar ali. Então sempre achei muita sacanagem quando você vê por aí camelô, alguém que tá vendendo ali, sei lá, dá um jeito de ir no atacadão da vida, compra uma meia dúzia de algum produto e vai tentar vender na rua. Tenta entrar em alguns espaços, muitas das vezes é proibido de entrar nos espaços tipo shopping, tipo uma série de outros lugares.
Mas a sacanagem pra mim não é nem isso. A sacanagem pra mim é quando esse cara para ali seu carro, para ali sua bicicleta, faz uma barraquinha, mini barraquinha pra tentar vender alguns produtos ali e, obviamente, nunca é permitido. Sempre é retirado daquele ambiente, é tomado toda a mercadoria. Isso pra mim é uma afronta. Eu não consigo aceitar que isso seja normal. Não tem que ter IPVA. Acho que é esse tipo de pauta que Se é a nosso, direita né? Por que pagar liberal imposto? precisa começar a defender. A direita liberal tem que entender que imposto pra pobre tem que ser a prioridade de pauta de discussão. Toda vez que você vai num programa e você fica falando, não, defendendo, sei lá o que, a tributação de grandes fortunas, foda-se tributação de grandes fortunas. Vamos discutir o que influencia 90% dos votos? É isso que a gente Que é a maioria que a gente tem, que são os pobres, Exato. né? Infelizmente. Sou a favor de população. eliminar o IPVA de moto, por exemplo, moto de trabalho. Não deveria ter. E eu sou a favor de eliminar IPVA, porque se eu comprei um carro, é meu. Pronto. Você não vê isso em nenhum lugar. É meu carro, eu tô pagando imposto sobre o que é meu. Não, vamos quer manter dizer, IPVA em cima de carro que custa mais de 250 mil reais. Pronto, cai e fica lá. entendeu? Não faz Tá bom. sentido nenhum. A gente tem um projeto de país. De fato, Raul é um monstro, não tem jeito, isso aí não tem como fugir, não tem como correr. Manja muito, entende muito. Principalmente pra mim, esse é o X da questão do Raul. É ele saber articular todas essas vertentes. Ele consegue ir lá na classe baixa, mergulhar na classe baixa, conseguir entender com o olhar da galera da classe baixa. É claro que não exatamente, porque ele não é dessa classe, então fica muito difícil. É o famoso local de fala ali, que eu não concordo 100% com essa ideia, porque obviamente sim, dá pra você chegar muito fundo ou muito longe em certos lugares, mesmo que você não faça parte desse lugar, né? Inclusive, por exemplo, é o caso do Raul, que obviamente é um cara bem sucedido, tem bastante dinheiro, porém ele consegue, mesmo assim, transitar entre a classe baixa e lá no baixo pescar o que precisa ser pescado ali, conseguir entender o macro da coisa toda a partir do micro, e depois ele consegue fazer essa articulação lá para cima de novo, lá com a classe média, classe alta e tudo mais. Então, o Raul, para mim, é absurdo. E, obviamente, aqui não tem como ser discordante do que o Raul tá falando. É óbvio que tem uma galera que sim, pouquíssima gente se aproveita mesmo do Bolsa Família para poder viver de Bolsa Família. Pô, pelo amor de Deus, 300 e poucos reais, que seja 500, que sejam 600, igual na época do benefício que teve por conta da pandemia. Mesmo assim, não adianta, isso não é o suficiente para se viver aqui no Brasil. Qualquer um que vive no Brasil sabe. É claro que existem regiões que são periféricas, são bem... O custo de vida é baixíssimo. Eu conheço, por exemplo, uma região de Minas Gerais, que lá o custo é bem baixo mesmo, aluguéis de 250 reais, 350 reais. Mas é óbvio, são regiões, isso é uma exceção de um país na parte urbana do país, né? Então, quando você vai para os grandes centros, e é onde está a maior densidade populacional, é óbvio que ali o aluguel, ou enfim, o custo de vida de maneira geral é muito mais elevado, e 350 reais, 600 reais que seja, não dá para ninguém sobreviver. Bom, o vídeo de hoje era isso, muito obrigado por assistir até aqui, tchau, tchau.